Ei, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bianca Silva, @BiancaSilvaBA no Instagram, e hoje nós vamos falar de best-seller, um dos melhores livros que eu li neste ano, sem dúvida. E eu tô falando de Longo e Claro Rio, da Alice Moore, que é um romance ainda inédito aqui no Brasil. Então, se vocês quiserem saber mais, eu te convido a fazer parte do Enlivre-se, a deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal, porque por aqui a meta é alcançar os nossos primeiros 1000 inscritos. E ativa o sininho para receber as notificações, porque por aqui o conteúdo é semanal, então simbora! Só para variar um pouquinho, mais uma obra da Tag Livros, dessa vez da Tag Inéditos. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, a Tag Livros dispõe de duas modalidades de assinatura, que é a modalidade de curadoria, do qual eu me tornei assinante a partir de janeiro de 2021, e tem a modalidade de inéditos. Na curadoria, nós vamos encontrar títulos mais clássicos, que recebe a curadoria de grandes nomes da literatura nacional, internacional. Então nós vamos ter uma tendência de encontrar obras mais clássicas mesmo, e tem a Tag Inéditos, que são aquelas obras inéditas no Brasil, são aquelas obras que se tornaram fora do país verdadeiros best-sellers e chegam no Brasil inéditos através da edição da Tag Livros. E não é diferente com Longo e Claro Rio, é uma obra ainda inédita no Brasil. Chegou através da Tag Livros, ela foi lançada ainda nesse ano, é da autora Alice Moore, que recebeu em 2014 o prêmio Home de Literatura. Então ela, que já é uma escritora consagrada, essa obra especificamente entrou aí para a lista dos livros mais lidos, foi elencada como um dos melhores livros, aí tá na lista de Barack Obama. Então é um livro assim que despontou como um verdadeiro best-seller desde o seu lançamento. E aqui nós temos um romance policial, mas não pensem que é mais do mesmo, mais um romance policial, porque realmente aqui nós temos uma investigação eivada de suspense, mistério e muitos segredos a serem desvendados, mas há muitas diferenças em relação aos romances convencionais, e é isso que vocês vão acompanhar através dessa resenha. Então eu já começo falando da estrutura desse romance. Ele começa com uma lista de mulheres desaparecidas, é finalizado também estruturalmente com essa lista, e a divisão entre os capítulos está dividida em agora e antes. Então nós contemplamos o presente dessa narrativa e aos poucos ela vem sendo complementada com o passado, e depois vem o presente. Tudo vai se conectando como num devir ou como num eterno retorno nietzschiano, e nós observamos que ao invés de ficar uma narrativa que vai no passado e a gente quer acompanhar a investigação, muito pelo contrário, à medida que a gente lê o presente, a gente quer realmente descobrir o que antecede aquele presente. À medida que a gente lê o passado, a gente fica instigado a acompanhar as investigações e o que ocorre no futuro. E aqui nós temos a história de duas irmãs, de duas protagonistas, a Casey e a Micaela, que tem o apelido de Mickey, e elas são duas meninas que vêm das camadas mais pobres ali dos Estados Unidos, de Filadélfia, e elas moram em um bairro chamado Kensington. Esse é um bairro que ao longo das décadas foi se transformando cada vez mais num local central para pessoas que são viciadas, que são dependentes químicas. O que nós vamos ter é uma verdadeira contextualização desse problema social, dessa epidemia que está ocorrendo nos Estados Unidos através da história dessas duas irmãs. Então a Casey e a Micaela, embora sejam extremamente conectadas como rio e nascente, elas vão seguir trajetórias de vida completamente distintas. Então a Micaela se transforma numa policial e a Casey, infelizmente, vive em uma situação de vício, de dependência química. E no decorrer dessa narrativa, no decorrer desse Longo e Claro Rio, a gente vai percebendo
que as histórias de vida delas realmente conduziram para esse patamar, para essas divergências realmente de caminhos de vida. Então a gente percebe que desde a infância, desde quando nasceu a Casey, que é a filha caçula, digamos assim, elas têm uma diferença de idade aí por volta de 2 anos, e a Casey, ela está sempre nos limites da Micaela, ela está sempre dando limites, cuidando, tendo uma verdadeira relação maternal com essa irmã, e elas foram criadas pela Gui. E a Gui, que é a avó delas, mãe da mãe delas, a mãe de Liz, inclusive a mãe de Casey, Micaela, tem o mesmo nome da autora, e de certa forma essa narrativa conversa com elementos autobiográficos da autora, mas voltando para a narrativa, Gui é uma mulher que aparenta frieza, que nunca demonstrou muita afetividade pelas netas, mas à medida que a gente vai lendo essa obra, que vai atravessando o presente, passado e futuro, a gente percebe que se trata de uma mulher extremamente sobrecarregada, que foi mãe solo da Liz e que passa a ter também a exercer uma maternidade solo das próprias netas e trabalha fora e vive uma realidade de pobreza muito grande. Então a gente percebe esse romance sendo atravessado por inúmeras questões sociais relevantes, por inúmeros dramas que são apresentados de forma muito fluida, atravessados por uma investigação que vai se dar a partir do momento que começam a ocorrer assassinatos, né? Então começam a acontecer assassinatos de mulheres prostitutas, que é a situação de Casey. Ela se prostitui para sustentar o vício e ela desaparece. Então perceba que Micaele, além de começar a acompanhar essa investigação, ela acaba ocorrendo simultaneamente ao desaparecimento de sua irmã. Então, se ela foi morta, se ela realmente seguiu o caminho, acabou sendo encontrada por esse verdadeiro serial killer que tem matado as prostitutas, a gente não sabe, mas a gente vai acompanhar e vai descobrir realmente, bebendo diretamente nessa fonte de Longo e Claro Rio da Liz Moore. Eu preciso dizer para vocês que Longo e Claro Rio, além de fazer referência a essa trajetória de vida que elas tomam, Longo e Claro Rio também designa as veias da Casey, ela que morreu tantas vezes. Quando a Micaela se refere às crises de overdose e às inúmeras overdoses que a Casey vai ter ao longo da vida, até que elas cortarem o contato e ficarem vários anos sem se falar, ela sempre se refere às veias como Longo e Claro Rio da Casey. Então a gente percebe, né, que essa é uma história que traz muita sensibilidade, que traz muitas questões sociais importantes e realmente não pode ser definida como mais um romance policial. E à medida que a investigação vai avançando, é interessante acompanhar a perspectiva da Micaele, que é de fato a perspectiva que nos conduz ao longo de todo o romance. É ela que narra, ela é a nossa narradora. É interessante a maneira como ela enxerga essa pessoa, esse criminoso, esse grupo de criminosos que estão perpetrando esses crimes. Então vejam bem, e é interessante a visão que ela tem em relação aos homens que consomem, né, a prostituição nessas regiões, nesse bairro de Kensington, que é de fato o cenário principal dessa obra, um bairro que realmente representa de forma muito contundente essa epidemia de dependência química, de pessoas viciadas em opioides nos Estados Unidos. O Kensington é um bairro tomado por moradores, por pessoas em situação de rua e que tem essa dependência química muito forte. E ela diz que há algo de lobo nesses homens, algo de baixo e cruel, predatório em relação aos homens que consomem essa prostituição. Então, homens que consomem a prostituição oferecida por essas mulheres inseridas em condições de vulnerabilidade tão grandes. Então ela consegue ter empatia por todos os criminosos que passam pelo seu crivo, menos por esses homens, né, que consomem prostituição. É muito interessante ver o desenvolver dessa narrativa. É uma narrativa que a gente começa a ler, não consegue mais parar.
E eu preciso dizer que é um romance policial que vai destoar dos principais romances policiais que a gente conhece. Primeiro porque é um romance escrito por uma mulher que traz uma narrativa de mulheres. E mais do que contextualizar personagens mulheres, ela traz problemas, questões sociais que pertencem a mulheres. Então, ela vai contextualizar a questão da prostituição, né, dessas mulheres que estão em condição de vulnerabilidade, que são dependentes químicas. Ela vai contextualizar a maternidade solo. A Micaele é uma mãe solo em condições de maternidade que a gente só vai entender, mais do que uma maternidade solo, as condições que a levaram a se tornar mãe, realmente é algo que a gente só vai entender bebendo diretamente nessa fonte. Ela vai falar sobre a questão da síndrome de abstinência neonatal. Eu nem sabia que isso existia, e essa síndrome de abstinência neonatal é algo que acontece com as crianças, né, que são geradas no ventre de uma mãe dependente química. Então elas nascem bebês, né? Esses bebês nascem como dependentes químicos e precisam passar por todo um processo de tratamento, porque eles nascem com abstinência realmente da droga. A gente vai entender todo o contexto de machismo, de corrupção policial através da Micaela, que é uma personagem policial. Então isso me remete diretamente a uma série que eu assisti recentemente, que é Fargo. Tem uma das personagens que ela traz esse contexto de forma muito contundente, só que ela tá ali na década de 80, de 90, e aqui não, nós estamos recentemente, né, dos anos de 2015 para cá, e isso continua mais atual. Esse machismo, esse corporativismo continua mais atual do que nunca. Então a gente vai ver ser contextualizado a questão do sexismo, do machismo, da maternidade solo, a questão da epidemia, né, de dependência química nos Estados Unidos, com a liberação de opioides desde a década de 90. O que se observa dos anos 90 para cá é uma epidemia realmente de dependentes químicos desses opioides e também de overdoses. De acordo com uma pesquisa que eu fiz, todos os anos mais de 60 mil pessoas morrem nos Estados Unidos por overdose, e de 1999 a 2018, quase 300 mil pessoas morreram de overdose. Então, assim, os dados são muito alarmantes, e tudo isso é inserido nessa narrativa de Longo e Claro Rio, todas essas questões sociais, essa narrativa que parte de personagens mulheres, que é algo que não é tão comum, né? Não é comum no gênero policial, e a gente percebe que não é algo, digamos assim, específico da Liz Moore. Aqui no Brasil nós vamos encontrar escritoras também que vão trazer romances policiais tendo mulheres, né, na narrativa, protagonizando esse gênero, como a Sônia Coutinho, que publicou Seios de Pandora, que recebeu o prêmio Jabuti. Nós vamos ter a Ana Teresa Jardim, que é autora de No Fio da Noite, publicado em 2001. Nós vamos ter o romance da Patrícia Mello. Vou deixar a imagem passando aí na tela. Então, é basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês de Longo e Claro Rio, para contemplar essa belíssima narrativa, esse verdadeiro best-seller. E a gente entende porque ele se tornou um best-seller, né? Quando a gente lê, quando a gente acompanha essa saga de Micaela, de Casey, que são duas irmãs que se desencontram, mas cujo encontro vai acontecendo à medida que a gente acompanha o presente e o passado dessas duas irmãs. Então espero que vocês possam se deliciar com esse romance. Espero que ele venha através de outras edições para o Brasil, porque a tag acaba ficando restrita aos assinantes. Eu consegui ler porque Marília, que é minha cunhada, minha amiga, tem a assinatura do Inéditos, mas eu espero que chegue logo para que todos vocês possam se deliciar, independente se assinantes da tag ou não, com esse grande romance. Então é isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo!